Olá pessoal do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Semana passada não tivemos aula, certo? Por conta de uns imprevistos no meio da faculdade, mas essa semana voltamos, certo? E vamos marcar um dia para repor nossa aula, tá bom? Hoje nossa aula vai estar aqui na página 102 e 103, certo? A gente vai ver hoje frações equivalentes, certo? E vai ver também simplificando frações. Vamos dar uma olhada aqui para que a gente possa concluir um pouco sobre o que seriam frações equivalentes. Quando a gente vê o nome equivalentes, eu quero dizer que elas são iguais, certo? Então, a gente vai aprender algumas frações, por exemplo, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Como é que eu cheguei nessa... Como é que eu digo que é igual se são números diferentes? Elas são equivalentes, tá bom? Vamos lá. Dizemos que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro. Frações equivalentes são frações que visivelmente são diferentes, mas se fizermos as devidas representações, percebemos que representam a mesma quantidade. A seguir, exemplo de sentença que representa a mesma quantidade. Olha, comi a metade da barra de chocolate, então eu comi 1/2 da barra de chocolate, certo? Comi 2/4 da barra de chocolate. Então é a mesma coisa. Se eu digo que eu comi 2/4, vamos desenhar aqui. Suponhamos que aqui seja a barra de chocolate, dividida em 4 pedaços. E aqui do lado é a mesma barra de chocolate dividida em 2. Então nessa aqui, se eu comi esse pedaço, eu comi 1/2, né? 1 de 2. Beleza. Aqui no exemplo do livro tem dizendo que ele comeu 2/4. Então eu comi, olha, 2/4. Se a gente for olhar a semelhança delas, olha, a mesma barra de chocolate, eu posso dizer que esse 2/4 não dá igual a metade dela. Então 2/4 é equivalente a 1/2. Como é que eu chego nisso? Basta você olhar as barrinhas de chocolates iguais, né? Você vai ver que 2/4 é igual a 1/2. Se eu comi os 2/4 dessa barra e 1/2 dessa, deu exatamente a mesma quantidade. Então como é que eu chego? 2/4 eu chego a 1/2. A gente vai usar aqui o próximo assunto, que seria simplificando frações, certo? Vamos lá. Nessa barra de chocolate aqui, eu disse que eu comi 2/4. Quando eu vou simplificar a fração, né? Eu simplesmente vou achar frações equivalentes a 2/4. Então, ou eu vou multiplicar, ou eu vou dividir. Nesse caso aqui, ó, eu vou dividir por 2. Veja um detalhe. Eu só posso dividir o de cima pelo mesmo do de baixo. Eu não posso... O numerador eu não posso dividir por 2 e o denominador por 4. Não, tem que ser o mesmo. Se aqui for 2, aqui é 2. Se aqui for 3, aqui é 3. Então eu vou... Isso se chama simplificar. Certo? Então eu vou simplificar, dividir, olha. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, olha, veja. Por isso que eu disse que elas são equivalentes, olha, porque deu a mesma coisa. 2/4 da barra de chocolate, 1/2 da barra de chocolate. Certo? Se eu quisesse também dizer que, nesse caso aqui, seria 4/8. Será que ia dar a mesma coisa essa barra de chocolate? Se eu disser que eu peguei a barra de chocolate e comi 4/8 dela. Vamos fazer o desenho dessa barra. 4/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços aqui. Beleza. Então eu quis dizer que eu comi o quê? 4/8. Ou seja, de 8 pedaços eu comi 4. Então eu vou pintar os que eu comi. 3/4, olha. 4 eu comi, 4 eu não comi. Percebam que aqui vai dar o quê? Vai dar 1/2 também. Então, 4/8 também é equivalente a 2/4 e a 1/2. Então é como se eu fizesse isso aí. Vou colocar aqui no meio 2/4 daquela barra de chocolate. Aqui eu vou dividir por 2. Então ficou 1/2. Já aqui, ó, desse outro lado, eu vou multiplicar por 2.
Então, eu vou multiplicar por 2. Ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, essas três frações, elas são equivalentes, elas são iguais, certo? Para simplificar uma fração, eu posso dividir, certo? Mas para achar frações equivalentes, eu posso dividir ou multiplicar. Olha aqui, dois exemplos. Eu quero que vocês me digam duas frações que são equivalentes a essas. Quando eu digo frações equivalentes, ou eu multiplico ou eu divido. Então eu vou aqui multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6. Outra, só eu multiplicar aqui. Eu posso multiplicar por qualquer número para eu achar frações equivalentes. Se eu quiser multiplicar por 3, 12 vezes 3, 36. 6 vezes 3, 18. O que é que tem que importar? Que esse mesmo número de baixo tem que ser o de cima. Aqui, ó, certo? Depois você pode multiplicar ou dividindo qualquer uma. Se eu quiser ainda achar outra equivalente, olha aqui antes, eu vou dividir. Só que para dividir eu vou ter que ver um número que divide os dois ao mesmo tempo. Seria aqui 3. Então, olha, 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Então, todas essas aqui, ó, são frações equivalentes, certo? Porque você pode, o importante é você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui, se eu quiser achar uma fração equivalente a 4 décimos, eu, por exemplo, vou multiplicar. Não, vou dividir por 2. Dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Oxi, 5. Certo? Então, olha, essa fração é equivalente a essa. Se eu quisesse dizer, ache outra, aqui você não pode mais dividir, porque 2 e 5 são números primos, certo? E não dá para você dividir pelo mesmo número. Mas você pode o quê? Multiplicar, olha. Multiplicar aqui por 3, né? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Certo? Ia dar, todas essas frações aqui são equivalentes também, essas de baixo. Certo? Agora, quando eu falo simplificar, eu vou lembrar de uma palavra que se chama transformar, né? Obter a forma irredutível da fração. Agora, quando você vê essa palavra, forma irredutível, simplificar a forma irredutível é somente dividir. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, olha. Forma irredutível. Então, o desafio para você é esse. Obter a forma irredutível dessas frações. Então, quando eu falo irredutível, eu vou sempre dividir. Lembrem-se disso. Certo? Então, eu vou dividir. Só que, como eu falei, o número do numerador, o divisor do numerador, tem que ser o mesmo do denominador. Então, você pode começar por 2, por 3, contanto que divida. Forma irredutível é você chegar até não dar mais para dividir. Vamos lá. 20 e 30 avos. Um número que divide os dois ao mesmo tempo? 2. Então, olha. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Vamos mais. 10 e 15. Qual é o número que dá para dividir os dois? Por 2 não dá, porque 10 dá, mas 15 não dá. 3. 15 dá por 3, mas 10 não dá. O próximo número seria 5. Então, olha. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Aí eu pergunto, existe outro número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo? Não. Então, isso aqui é a forma irredutível dessa fração 20 e 30 avos. Irredutível é quando não dá mais para dividir. Certo? Outro exemplo, olha. 8 e 18 avos. Vamos lá. Simplificar até a forma irredutível. Simplificar, como o nome já diz, é transformar ela para ficar de uma forma mais simples. 8 e 18. Qual o número que dá para dividir os dois? 2. Porque os dois são pares. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. 4 nonos. Existe algum número que dá para dividir os dois? 4 dá por 2, mas 9 não dá. 9 dá por 3, mas 4 não dá. Então, aqui chegamos na forma irredutível. Então, aqui para. Olha, só deu para dividir uma vez, não tem problema. Certo? 9 e 30 avos. Vamos lá.
Para dividir, qual seria o número? 3, né? 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, 10. Aqui dá? Não. Aqui você para. Certo? Ok? Se eu colocar aqui a fração 2 sextos é igual a x 18 avos. E pergunta o seguinte, olha. Essas frações são semelhantes, certo? Se elas são semelhantes, ou eu multipliquei, ou eu dividi por algum número aqui, olha, em cima e embaixo, tá? Uma bolinha para a gente botar o número dentro. Eu multipliquei ou dividi por algum número em cima e embaixo que deu esse resultado. E eu quero saber quanto é o valor de x aí. Você pode dizer, oxe, como é que eu vou saber? Tem sim. Isso aí você saber, olha. 6 dividido por quanto deu 18? Ou 6 vezes quanto deu 18? Aí você vai botar o número aqui para achar o valor de x. Então, olha, perguntando. 6 não dá para dividir por outro número, dá 18, né? Então, foi 6 vezes 3 que deu 18. Eu não falei que o mesmo número de baixo tem que ser o de cima? Então, se aqui é vezes 3, aqui em cima é vezes 3. Certo? Então, aí você já vai achar o valor de x. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, x é igual a 6. Certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá bom? É assim que se acha o valor, né, de uma fração equivalente. Tá bom? Tem uma atividade bem parecida no livro para vocês. Então, pessoal, vejam só. Após essa aula, certo, sobre frações ainda, vocês vão fazer a atividade da página 103, aplicação, olha, que eu estou filmando. Vão fazer o 26, o 27, o 28, o 29 e o 30, certo? 26 ao 30, apenas. 31 não precisa, tá bom? Só isso aqui. Vocês podem responder no livro, tá certo? Porém, eu quero os cálculos. Então, se você quiser fazer mais organizado, faça no caderno, tá bom? Abraço a todos e qualquer coisa estarei à disposição. Tchau.